falar sobre desjudicialização da execução como instrumento de sua efetividade. A Renata, ela é registradora civil e tabeliã daqui do estado de Pernambuco, mestre em Direito e especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da ANEP, coordenadora da pós-graduação em Direito Notarial e Registral do SES, Recife, professora de Direito e professora de Direito Processual Civil em cursos de pós-graduação e preparatórios para concurso. E, Renata, eu passo a palavra a você. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao convite que me foi feito para participar desse grandioso evento da ANEP, mais um grandioso evento da ANEP. Agradecer nas pessoas da querida Paula Sarno, Gabriela Espósito, do nosso presidente Pedro Henrique Nogueira. Cumprimentar também aos meus pares aqui na mesa, que já palestraram de forma brilhante, Edilton Meirelles, Marcos Minami, Nilciton, e já a gente certamente vai aprender bastante também com Fred Kohler, e cumprimentar a nossa debatedora, que está também atuando aí de forma brilhante, a Maria Gabriela Campos. E eu vou falar, realmente foi muito bom Edilton ter iniciado, porque ele falou do direito posto, né, questionou, trouxe os questionamentos a respeito do direito posto e de alguns mecanismos de execução extrajudicial que o nosso ordenamento jurídico já possui, mas trouxe também os pontos que estão sendo objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal em relação a esses instrumentos normativos, e eu vou trazer justamente a temática do futuro, que seria a possibilidade da execução civil ser extrajudicializada ou desjudicializada, porque temos um projeto de lei já em tramitação com essa finalidade. Então, foi muito bom a palestra de Edilton ter me antecedido, porque ele trouxe essas questões relacionadas ao direito que nós já temos, né, alguns mecanismos de execução extrajudicial que nós já temos em nosso ordenamento, e a gente vai começar agora a conversar sobre esse projeto de lei que está em tramitação e que busca desjudicializar ou extrajudicializar a execução civil para as serventias extrajudiciais, especificamente para os tabelionatos de protestos. É evidentemente que, quando a gente participa de um congresso dessa monta, um congresso em homenagem ao centenário do grande jurista Calmon de Passos, a gente precisa fazer uma revisitação da obra do Calmon de Passos e confrontar as ideias dele com aquele tema que a gente pretende tratar. Então, a gente vai fazendo isso ao longo aqui do nosso texto. Como eu já atuo com processo civil há um bom tempo, mas tenho há 1 ano e meio atuado como delegatária dos serviços notariais de registros, evidentemente que eu tenho começado a fazer esse encontro entre o processo e a atividade notarial e registral, e tenho me debruçado bastante sobre a temática da desjudicialização ou extrajudicialização, como preferem alguns autores denominar, especialmente no que diz respeito a essa desjudicialização do judiciário para as serventias extrajudiciais. E hoje eu gostaria de trazer algumas reflexões, colocar na mesa, alguns questionamentos relacionados ao PL 6204 de 2019, que propõe a desjudicialização da execução civil para os tabelionatos de protestos. Quero inicialmente dizer, Edilton, que concordo com absolutamente tudo o que você disse a respeito dos instrumentos atuais previstos em lei, inclusive sobre a não natureza jurisdicional de alguns deles, e também concordo em relação ao último aspecto que você tratou, de que não haveria inconstitucionalidade alguma na possibilidade da indisponibilidade de bens em favor da fazenda pública. Mas não vou adentrar muito nesse tempo, porque o tema é curto e tem outros pontos aqui. A gente pode deixar esse debate para o final das nossas falas, no momento próprio, que será o dos debates, né? Pois bem, o PL 6204, ele foi apresentado em novembro do ano passado ao Congresso, e a proposta foi feita, o projeto foi feito pela senadora Soraya Tronic, e o projeto, na verdade, teve como base a tese de doutorado da professora Flávia Ribeiro, que escreveu sobre a desjudicialização da execução, baseando-se em ordenamentos jurídicos estrangeiros,
e buscou defender a possibilidade dessa desjudicialização, e, na visão da professora Flávia Ribeiro, o ideal seria que essa desjudicialização fosse direcionada para os tabelionatos de protestos, já já a gente vai falar sobre isso. O PL 6204, Edilton, diferentemente desses instrumentos normativos que nós temos e que são pontuais, relativos à execução, ele busca promover uma profunda alteração mesmo nas execuções, inclusive retirando do judiciário a maior parte dos atos executivos, inclusive de alguns atos decisórios, a exemplo do deferimento ou indeferimento do pedido inicial, o decreto de prescrição e decadência, que poderia ser feito pelos agentes da execução, a suspensão e a extinção da execução. Enfim, então, a ideia do projeto é realmente de retirar do judiciário, inclusive de forma obrigatória, e excluindo algumas situações envolvendo, por exemplo, incapazes, réu preso, poder público, mas, de modo geral, a execução tramitaria no extrajudicial como regra. Iniciando a nossa fala sobre as lições do professor Calmon de Passos, ele era bastante crítico, eu li vários de seus textos, e ele era bastante crítico das reformas, e ele sempre buscava analisar as reformas, tentando identificar se as inovações trazidas por esses instrumentos normativos traziam efetivamente contribuições, ou se essas inovações somente trariam mais problemas. Então, me parece que quando se tem, para se ter uma ideia, um dos seus textos mais conhecidos, ele tratava da Lei 11.232 de 2005, que ele chamou de A Montanha que Pariu um Rato, exatamente no sentido de que, para ele, aquela lei ela trouxe muita coisa e pouco resultado, eram poucas inovações, então ela era enorme, em termos de tamanho, mas o que ela trouxe efetivamente de resultado era muito pouco, de pouco proveito. Então, efetivamente, quando se trata de uma reforma, e uma reforma profunda, como a que pretende o projeto, o PL 6204/2019, a gente precisa realmente fazer uma análise aprofundada das suas disposições, precisa aprofundar o debate, o projeto não pode ser aprovado de uma forma tão rápida, é preciso que haja um amadurecimento, um aperfeiçoamento das suas disposições, e a gente tem começado a fazer essa análise, a análise do projeto do PL 6204. Uma questão, no entanto, me parece bem evidente, que é a constatação de que o judiciário não é o melhor ambiente para a solução de determinadas questões, de determinadas demandas, de determinados problemas, e a constatação ainda mais óbvia, que é a de que o judiciário não dá conta dessas demandas. Então, esse caminho da desjudicialização, ele me parece sem volta. Nós já temos diversos instrumentos destinados à desjudicialização, já em execução e com êxito, Então, me parece que é um caminho sem volta. Agora, evidentemente que pensar em desjudicializar atos propriamente jurisdicionais impõe uma análise de questões, de aspectos constitucionais, assim, principalmente, e também de questões de natureza de ordem infraconstitucional. Um primeiro ponto que eu gostaria de trazer a debate, e aí queria até me antecipar a dizer que realmente, eu estou trazendo questões para reflexão, porque inclusive é a temática que eu pretendo me debruçar sobre ela num possível doutorado, então eu estou iniciando essas reflexões, então eu queria deixar bem claro isso, que são reflexões iniciais. Um primeiro ponto seria a indagação de que se é possível desjudicializar atividades de execução. Desjudicializar, seria possível efetivamente delegar a entes, inclusive entes que não pertencem à estrutura estatal, o poder ou a função de invadir o patrimônio do executado sem que haja uma prévia decisão judicial. Então, essa é uma primeira pergunta que precisa ser respondida. Penso, repito, nessa premissa, nesse momento inicial, penso que sim, e aí é preciso que, para a gente diga que sim, a gente precisa fazer uma releitura, principalmente do princípio da separação dos poderes. E aí, mais uma vez, trazendo Calmon de Passos, ele dizia
em um de seus textos, que corretas estavam as constituições dos países de primeiro mundo, elaboradas no século passado, que não se referiam a poder legislativo, executivo e judiciário, mas a funções executivas, legislativas e judiciárias, no sentido de que os agentes políticos nelas investidos dispõem de poder com o objetivo de servir, o que desqualifica o poder como dominação, supremacia, tornando função um poder-dever. Então, partindo dessa ideia de que nós teríamos funções e não poderes, né, eu gostaria de fazer referência à palestra de ontem da professora Rosalina Freitas, que em sua tese de doutorado, ela defende uma releitura exatamente do princípio da separação dos poderes e especialmente uma releitura do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Para Rosalina, a leitura do dispositivo do artigo 5º, inciso 35 da Constituição deve ser feita não no sentido de inafastabilidade do poder judiciário, mas de inafastabilidade da função, da apreciação da função jurisdicional. E aí isso permitiria, na visão da professora Rosalina, com a qual eu concordo, isso permitiria isso legitimaria o exercício da função jurisdicional por outros entes, por outras pessoas, inclusive por particulares. E mais, ela defende que não haveria necessidade dessas decisões serem submetidas ao controle do Poder Judiciário, que é o que acontece, por exemplo, na arbitragem, né? Eu concordo plenamente com Rosalina, inclusive pretendo partir da ideia dela para construir a minha tese de doutorado. Eu entendo que no estado em que nós estamos, de complexidades, de ausência de soluções, de crise constante do judiciário, veja que Calmon de Passos já falava da crise do judiciário há mais de, 3, 4 décadas, né? Então, eu entendo que essa releitura ela é fundamental, né? O monopólio da jurisdição, e aí é uma outra premissa da qual a gente vai partir, é de que se há monopólio, o monopólio da jurisdição não é do Poder Judiciário, é do Estado. E que, inclusive, há vários autores que assim o escrevem, o Estado, na verdade, delega a função jurisdicional ao Poder Judiciário. É fato que, no momento atual, o Poder Judiciário concentra, em maior parte, o exercício da função jurisdicional, mas isso não significa dizer que essa função não possa ser delegada também a outros entes, como já vem acontecendo, e aí, repito, como é o caso da arbitragem. Então, outros agentes sociais poderiam exercer a atividade jurisdicional, penso eu, com base nessas duas premissas, a da releitura do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, para se pensar não em poder judiciário, mas em função jurisdicional, e segundo, a ideia de que o monopólio eventual da jurisdição, se há monopólio, não é do poder judiciário, e sim do Estado, que pode delegar o exercício dessa função a outros entes. E aí, partindo dessas duas ideias, dessas duas premissas, penso eu que é possível, sim, a delegação do exercício da atividade jurisdicional de executar a entes privados, a exemplo das serventias extrajudiciais. Claro, é óbvio que esse entendimento de exercício da função jurisdicional por outros entes perpassa pela análise de outros institutos, a exemplo da coisa julgada. Eu me lembro que, recentemente, num evento, eu fui falar que a jurisdição poderia ser exercida nos cartórios, ou que existia essa possibilidade, ou que eu dei um exemplo específico, que Fred Didier estava nesse evento. Aí, quando eu falei jurisdição, ele falou, jurisdição? Ele chega a se assustou. E aí eu disse, sim, jurisdição. Claro que a gente precisaria revisitar outros institutos, a exemplo da coisa julgada, mas se você pensar, a própria coisa julgada já tem passado por essa revisitação. Basta mencionar aqui a tese do professor Antônio Passo Cabral, que cuida das estabilidades, e se a gente for pensar, essas estabilidades já têm sido conferidas de uma outra maneira a alguns atos praticados em cartório, já vou dar esses exemplos, né? Maria Gabriela, quando falou aqui, logo após a exposição de Dilton, agora não me lembro se foi depois da Dilton, se foi de Minami, mas ela falou que também, na visão de Calmon de Passos, o judiciário não precisa ser o centro
principal de solução dos problemas. Então, a gente precisa realmente começar a repensar. Veja que Minami está aí, que já escreve tanto sobre medidas executivas, nem mesmo as medidas executivas foram suficientes para acabar com as altas taxas de congestionamento da execução, que a execução provoca no judiciário. Veja que as recentes pesquisas do CNJ mostram que nós continuamos com a execução sendo o gargalo do processo, com altas taxas de congestionamento. Então, nem as medidas executivas conseguiram alcançar essa finalidade. Então, por que não desjudicializar, sim, a execução, como fazem outros tantos ordenamentos jurídicos? Esse caminho da extrajudicialização já vem numa crescente, é preciso que se diga. Então, vários atos que eram exclusivos do judiciário, hoje são praticados pelas serventias. Eu posso mencionar aqui inventário, partilha, divórcio, extrajudiciais. Posso mencionar reconhecimento socioafetivo de paternidade, que é feito nos cartórios de registro civil, e que nós praticamos atos propriamente decisórios. Se chegar um pedido de reconhecimento socioafetivo de uma pessoa maior de 18 anos, eu faço o procedimento, instruo o procedimento e decido sem submeter sequer ao Ministério Público nem ao juiz. E a pessoa vai sair dali com o registro dela com o nome do outro pai ou da outra mãe socioafetivos. Né? Então, nós temos tido esse incremento de atividades feitas por leis e também por atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. É bem verdade que a maior parte desses procedimentos tem o consenso como pressuposto. A maioria deles não permite a tramitação extrajudicial se houver incapazes, porém, há procedimentos em que, mesmo havendo incapazes, a gente pode fazer, como é o caso do reconhecimento socioafetivo, só que a gente tem uma interlocução, nesse caso, com o Ministério Público. Nenhum desses procedimentos até hoje é obrigatório, ou seja, sempre se permite a via jurisdicional. Então, não há uma obrigatoriedade da via extrajudicial por enquanto. A maioria deles, quando surge litígio, precisa de intervenção judicial. De qualquer modo, nós pensamos que essa ampliação das funções dos delegatários, dos tabeliães e dos registradores, também é uma evidência. Né? Nós temos, como disse, poderes decisórios, poderes instrutórios, poderes de notificação. Né? Então, posso mencionar aqui também, por exemplo, o procedimento da usucapião extrajudicial, em que o registrador ele decide efetivamente se estão ou não presentes os requisitos da usucapião, do tipo de usucapião. Né? Então, há atos decisórios que já são praticados nas serventias extrajudiciais. Eu queria uma palavra rápida sobre o procedimento da homologação do penhor legal, que está previsto no CPC de 2015, que também é possível de ser realizado nas serventias. O que é que diz o CPC? Que a homologação do penhor legal ela pode acontecer extrajudicialmente, e que o que seria a homologação do penhor legal, só rapidamente conceituando? Exemplo, eu tenho um estabelecimento, eu tenho um hotel, e o hóspede não pagou as contas e deixou pertences dele lá. Então, eu posso pegar esses pertences e buscar a homologação, transformar esses pertences numa espécie de garantia e me apossar desses pertences. Né? Então, essa é a ideia da homologação do penhor legal. Então, esse penhor legal precisa ser homologado em juízo. Então, até o CPC de 2015, esse procedimento ele era só judicial. O CPC de 2015 permite que ele tramite perante as serventias. E aí, pela primeira vez, nós temos a nomenclatura, a utilização de uma nomenclatura que nunca antes foi utilizada no âmbito das serventias, que é a homologação. Então, o código diz que, em caso de transcorrer o prazo sem manifestação da parte devedora, o notário formaliza a homologação do penhor por escritura pública. Então, se a gente pode discutir se a homologação, nesse caso, é um ato jurisdicional ou se não é, mas eu coloco aqui a pergunta, o fato de se a homologação é feita pelo juiz é ato jurisdicional, o fato de se delegar essa função para um ente não estatal retira o caráter jurisdicional desse ato? É uma pergunta que eu coloco aqui para debate posterior. Então, essa homologação do penhor legal é mais uma demonstração desse aumento, desse incremento nas possibilidades de atuação das serventias extrajudiciais. Pois bem, e aí, já entrando aqui para o final da minha fala, eu queria trazer alguns argumentos que justificam o motivo pelo qual
a desjudicialização da execução deve ser feita para os cartórios, para os tabelionatos de protestos. Não é? Por que os tabelionatos de protestos seriam um ambiente adequado para a tramitação das execuções? Vários argumentos, eu vou destacar alguns deles. Primeiro, é preciso que se conheça efetivamente qual é a função, de onde vem a função dos notários e dos registradores, dos cartórios. O nosso fundamento é constitucional, o fundamento da nossa atividade é constitucional. Não é? A Constituição, no artigo 236, diz que a atividade notarial e registral vai ser exercida mediante aprovação em concurso público, mas ela é exercida em caráter privado, mediante delegação do poder público. Então, você tem aí um misto, né? Há uma delegação do poder público e a atividade é exercida em caráter privado. Há um concurso público difícil, com provas e títulos. Então, o profissional dos cartórios é um profissional do direito, né? O tabelião, o registrador, é um profissional do direito. Veja que a arbitragem é permitida a uma pessoa que sequer é formada em direito. Então, por que o tabelião, por que o registrador não poderia também exercer atividade jurisdicional? A atividade, embora exercida em caráter privado, ela é submetida à fiscalização do Poder Judiciário, inclusive com possibilidade de perda da delegação. Nós, os delegatários dos serviços notariais e registros, temos por função garantir publicidade, autenticidade, eficácia e aí, especialmente, a segurança das relações jurídicas. Né? Os notários e registradores possuem fé pública, são qualificados e altamente especializados nas matérias de suas respectivas atribuições. Um outro ponto importante é a capilaridade das serventias. Tem cartório em praticamente toda a cidade do Brasil. Né? E onde não tem, pode ter, porque basta que seja criada uma nova serventia por meio de lei, sem nenhum custo para o Estado, porque o custo da instalação da serventia é do tabelião ou do registrador. Cada vez mais se nota uma modernização e uma melhoria na prestação dos serviços notariais de registros. E por que os tabeliões de protesto? Por que eles é que seriam os mais competentes ou os que reúnem as melhores, digamos, características para exercer a atividade da execução? Ora, primeiro porque eles são especializados nas temáticas referentes à cobrança de crédito, especialmente em relação a títulos executivos, judiciais e extrajudiciais. Eles já estão habituados com cobrança de dívida, inclusive a estrutura dos tabelionatos de protestos já é organizada para promover dezenas, centenas e até milhares de notificações dos devedores, né? Além dos demais atos relacionados ao protesto. O próprio CNJ, reconhecendo a função do tabelião de protestos, permitiu que ele atuasse no pós-protesto, no sentido de possibilitar a renegociação da dívida entre credor e devedor. É um provimento 72 do CNJ. Temos também que os tabelionatos, como eu disse, como é uma atividade privada, exercida em caráter privado, os tabelionatos de protestos podem ampliar as suas instalações, podem mudar de endereço, contratar novos colaboradores, tudo de acordo com a demanda. Se a minha demanda aumenta, eu tenho condição de aumentar o espaço, de aumentar a quantidade de colaboradores. Lembrando que a atividade seria remunerada através dos emolumentos. Então, seria possível o aumento da demanda importaria efetivamente em aumento da estrutura e numa melhor prestação dos serviços. Um outro argumento que tem se colocado como contrário é porque não tem tabelionato de protesto em todas as cidades. Mas, como eu disse, uma vez aprovado o PL, é possível a criação de outros cartórios nas cidades que eventualmente não possuem tabelionato de protesto, inclusive, como disse, sem nenhum custo para o Poder Judiciário. Lembrando que o Judiciário também é beneficiado pelas serventias, porque uma parcela dos emolumentos é destinada ao próprio Poder Judiciário. E aí eu queria, já partindo para o final, para realmente finalizar, eu queria trazer mais uma vez a fala do professor Calmon de Passos, que na visão dele, qualquer aumento de poder deve vir atrelado com um aumento ou com a previsão de responsabilidades e permitir, assim, um controle social sobre essas atividades. E aí, também sobre esse ponto, que era muito combatido pelo professor Calmon de Passos, ele dizia que aumentar os poderes do magistrado sem previsão das responsabilidades
consequentes, sem controle social, equivalia a não haver uma democracia real, a democracia seria meramente formal. Então, a esse respeito, essa ampliação dos poderes das serventias extrajudiciais, e especificamente dos tabelionatos de protestos, permite esse controle, o exercício desse controle social. Por quê? Porque os notários e registradores são pessoalmente responsáveis pelos atos que praticam e pelos atos de seus prepostos. O STF entendeu, com tese com efeito vinculante, repercussão geral, que o Estado também responde pelos atos praticados pelas serventias extrajudiciais, e, além disso, como eu já tinha dito anteriormente, nós somos o tempo todo estamos submetidos à fiscalização de nossas atividades por parte do CNJ e por parte também das corregedorias locais. Então, essas são as minhas considerações, eu nem prestei atenção no tempo, não sei se me excedi, me desculpem, mas eram essas as minhas considerações em defesa, né? Claro que tem muitos outros pontos, como disse, do PL, para serem debatidos, muitos pontos a serem aperfeiçoados, o debate não pode ser rápido, precisa ser aprofundado, precisa ser maturado, mas eu penso que o PL tem grandes chances de ser, sim, uma excelente solução para o problema da execução na jurisdição brasileira. Muito obrigada. Excelente, Renata. Agradeço bastante sua exposição. E já antecipo que em nosso chat aqui no YouTube a gente tem várias perguntas. Sem dúvidas, o fato de você ter ressaltado aí esses equivalentes jurisdicionais repercutiu bastante. E apenas 3 pontos, na verdade, que eu gostaria de ressaltar, que esse ato de delegação não é aquela coisa, né? Tá contigo e toma, te vira. Por trás disso, a gente tem controle, a gente tem a questão da eficiência da gestão e, sobretudo, da especialidade, né? Daqueles agentes que estão responsáveis aí pelo cumprimento. E agora eu vou passar a palavra para o